Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Acabamos de declarar, Senhor, que te seguiremos até o fim, Pai. Nós sabemos, Pai, que a nossa caminhada, ela não é sozinha. Nós não caminhamos sozinho, Pai. Nós sabemos que a todo momento o Senhor nos acompanha. Obrigado, Senhor, porque nós vamos não somente declarar, mas nós vamos nos dedicar, nos esforçar, Pai, em cumprir todos os planos e propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo nos acompanha, nos guia e nos fortalece em nossa caminhada, nos dando direções, nos guiando, nos fortalecendo. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, Pai. Obrigado, Senhor, por nos acompanhar em todo momento. Nós sabemos que nós carregamos a Tua presença, e em nome de Jesus nós vamos seguir, nós vamos alcançar todos os Teus propósitos, Pai, que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está feliz de estar aqui nessa noite? Amém. Aleluia. Você vai aprender, nós vamos aprender, né? Pode se assentar. Nós vamos aprender sobre os planos de Deus. Os planos de Deus para as nossas vidas. Amém? Você sabe que Deus tem um plano para cada um de nós. Não somente nós que nascemos de novo, mas a visão que nós temos que ter é que Deus, Ele tem um propósito. Deus tem uma vontade para todos aqueles que vieram a nascer. Não a questão do nascimento de novo, da questão de aceitar Jesus, mas aqueles que vieram ter a vida, aqueles que estão aí fora, longe, né, da vontade de Deus. Deus tem um plano. Amém, amados? Eu acredito que ninguém caiu de paraquedas, né, nessa terra. Ninguém caiu de paraquedas. Todos que vieram teve um propósito. Tem um propósito. E é importante nós nos dedicarmos a conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu costumo dizer que eu não nasci somente para estudar, crescer, trabalhar, né, casar, namorar, ter filhos. Não foi somente isso, não é somente esse o plano de Deus para as nossas vidas, né? Deus tem um plano grande para as nossas vidas, um plano maravilhoso, amém? E nós precisamos nos esforçar a cada dia para poder alcançar o plano de Deus, amém, amados? O propósito de Deus. Nós temos um plano e um propósito, amém? E nós devemos alcançar, amém? O tema, né, desse mês é a vontade de Deus, né? Deixa eu pegar o livro aqui rapidinho. A vontade de Deus é a chave para o nosso sucesso. Irmão, se nós queremos ter sucesso, né, nessa vida, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Eu acredito que um sucesso sem Deus, amados, não é sucesso. Não é verdade? Não é sucesso. Nós podemos ter todas as coisas, né? Riqueza, né? Todas as coisas. Mas se nós não estivermos no centro da vontade de Deus, isso não é sucesso para as nossas vidas. Eu compreendo que o meu sucesso é estar fazendo a vontade de Deus, é estar no centro da vontade de Deus. Amém? Então nós precisamos ter, né,
eu creio que é um esforço, né? Porque é uma vida que nós doamos ao Senhor, né? Para que a vontade dele se cumpra em nossas vidas. Amém? Então, aqui, amados, falando sobre a palavra, né? A palavra de Deus é o principal caminho para descobrir a vontade, né? Do plano e o propósito de Deus para as nossas vidas, né? A palavra de Deus diz que é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Então é inevitável que nós fiquemos longe da palavra. É necessário que nós se expomos à palavra diariamente, constantemente. Não tem como, amados, você fazer a vontade de Deus e ter sucesso se você não está, né, exposto à palavra. Se a sua vida ela não está exposta à palavra de Deus. Então, eu quero ler um versículo que eu tenho certeza que é conhecido, né, de nós, Romanos 12. Todos acharam? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, né? Um esforço, né, para nos apresentar diante de Deus. Santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Amém? Então Deus, ele tem uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade para as nossas vidas. Amém? Então fazemos o quê? Renovar a nossa mente. Não tem como, amados, nós nascermos de novo e continuarmos com os mesmos pensamentos, né? Nós vivemos no mundo por um tempo. Eu não nasci no Evangelho, mas eu acredito que todos nós precisamos, mesmo aqueles que são de berço, eles precisam renovar a sua mente, né? Precisa ter esse contato com a palavra, para que a mente seja renovada, para que nós possamos pensar como Deus pensa, para que nós possamos agir como Deus age. Amém? Para que nós possamos fazer a vontade de Deus, cumprir, né, o propósito de Deus. Amém? Então nós precisamos renovar a nossa mente. Não tem como, amados, nós pensarmos, né, continuarmos com os pensamentos que nós tínhamos antes. Renovar a mente, né, colocar, né, a palavra de Deus para exposta em nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a primeira coisa, a primeira palavra aqui é renovar a mente. Josué 1:8, aposto que todos já sabem, né? Mas diz assim, Josué 1:8. Opa. Glória a Deus. Diz assim: não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, se expor à palavra, renovar a nossa mente, ter a palavra dentro do nosso coração, nos faz o quê? Prosperar. Eu não estou falando de dinheiro, de riqueza, mas ter tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós precisamos, né, de Deus, todas as nossas necessidades, sendo a questão de intrepidez, a questão de você ter o amor, né, pelas pessoas, ter o cuidado com as pessoas. Amém? Então, o sucesso, ele vem através da onde? Desse contato, né, com a palavra de dia e de noite. Se nós não tivermos esse contato, o contrário é a verdade.
Se nós não tivermos o contato com a palavra, se nós não tivermos esse acesso, essa palavra de Deus dentro de nós, né, certamente, que nem o Luizão falou, vai dar ruim. Vai dar ruim em nossas vidas. Amém? Nós precisamos, amados, da palavra para alinhar os nossos sentimentos, para alinhar as nossas emoções. Se nós ficarmos longe da palavra, as nossas emoções, elas vão ficar vulneráveis às circunstâncias que acontecem. Amém? Então, precisamos da palavra. Necessitamos da palavra para nos equilibrar com a vontade de Deus. Quando nós nos equilibramos, né, com a palavra, certamente nós vamos alcançar os objetivos, alcançar as pessoas, alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? Então tenha a palavra, né, dentro de você. Amém? Oséias 4:6. Talvez, irmãos, ouvir as mesmas coisas é fortalecimento para as nossas vidas, né? Ouvir as mesmas coisas é um fortalecimento para a nossa vida espiritual. Amém? E deixa eu trazer algo aqui. É muito importante, amados, que quando eu comentei aqui na terça-feira, que quando nós vamos meditar na palavra, é importante que a palavra de Deus, ela entre no nosso espírito, né? Deixa eu só dar uma passeadinha aqui. Marcos 11:23. Esse barulhinho aqui é tão gostoso, né, irmãos? Diz assim: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Não duvidar no seu coração é não duvidar no seu espírito. Esse coração aqui é o nosso espírito, é o nosso homem interior. Quando nós sabemos, amados, quando nós deixamos a palavra de Deus entrar no nosso espírito, dentro de nós sabemos que aquilo é verdade. Amém? Nós concordamos, o nosso espírito concorda com a palavra de Deus. Amém? Então é importante nós não somente ter a palavra como algo simples, mas a palavra ela tem que entrar dentro do nosso espírito. Amém? Quando ela entra dentro do nosso espírito, ela compreende, ela sabe porque sabe, né? Ela aceita, né, dentro dela, dentro do nosso espírito, a palavra de Deus. Amém? Então, Oséias 4:6 diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei de você. Amém? Então nós, amados, somos chamados para um sacerdote, para sermos sacerdotes da nova aliança. Nós temos esse compromisso de sermos sacerdotes da nova aliança. Um sacerdote, amado, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Tanto na questão de adoração a Deus, tanto e na questão também de ser mediador do povo, né, do homem com Deus. Nós sabemos que hoje nós nascemos de novo, né? Somos nova criatura, mas tem pessoas ainda que não têm esse acesso com Deus, não tem essa comunhão com Deus, não tem essa vida de Deus dentro de nós. E nós, como sacerdotes da nova aliança,
nós temos esse compromisso de levar a palavra, de sermos luz para eles, de estarmos ali como se eles estivessem num lugar onde não conseguia enxergar as coisas, bagunçada na vida deles. Mas quando nós chegamos, né, a palavra de Deus diz que nós somos luz, quando nós chegamos até essas pessoas, o que acontece? Luz chega, elas conseguem enxergar, né, as casas bagunçadas, né, as coisas fora do lugar. Então, nós como sacerdotes da nova aliança, temos esse compromisso, né, de levar a palavra de Deus, de cumprir a vontade de Deus. Amém, amados? Nós sabemos que a salvação, ela chegou até nós através de uma pessoa, né? E nós temos que ter esse compromisso de levar essa salvação também para as pessoas. Amém? 1 Pedro 2, eu já vou aproveitar e ler aqui 1 Pedro 2, 5. Diz assim, 1 Pedro 2, 5. Também vós, mesmo como pedras vivas, pedras que vivem, sois edificado, casa espiritual, para ser de sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, né? Nós somos casa espiritual, né? Nós temos essa responsabilidade, irmãos, de oferecer sacrifícios, né, espirituais agradáveis a Deus e santo, né? O povo, ele não tem como ter oferecer o sacrifício. As pessoas do mundo, elas não conhecem a Deus e elas não têm, né, como fazer um sacrifício, né? Então nós podemos nos esforçar para que elas possam alcançar o Evangelho, alcançar as boas novas. Amém? Casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifício espiritual agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. A quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço, rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo obediente para o que também foram postos. Mas vós sois raça eleita. Eu acho que nós não somos pouca coisa, irmãos. A palavra de Deus diz que nós não somos pouca coisa. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos de Deus. Amém? Eu não sei se você se alegra com isso, mas é algo que nos emociona, nos alegra. Amém? De sermos um povo escolhido por Deus. Amém? A fim de proclamardes as virtudes ou o poder daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz, né? Jesus nos tirou, através do seu sacrifício, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos num lugar, amados, onde a treva, né, dominava, onde
a escuridão nos cobria, nos impedia de ver a maravilhosa luz. Amém? Aonde as coisas eram impossíveis, aonde a impossibilidade era certa. Nós estávamos nesse lugar, mas Ele nos tirou, amados. Ele nos tirou, né? E nos chamou para essa maravilhosa luz, né? Para sermos sacerdotes da nova aliança. Nós temos esse compromisso, amados, de proclamar, né? Proclamar as verdades da palavra. Amém? Então nós temos esse compromisso de conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Salmo 119. Cento e 19, 33. Todos acharam? Diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim, né? Que nem o louvor que nós estávamos cantando, até o fim. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pelas veredas dos teus mandamentos, pois nela me comprazo, nela tenho prazer. Sabe, amados, o prazer, a alegria de você viver a palavra. Sabe, de você não se envergonhar do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus, né? Nós temos que ter esse prazer da palavra de Deus, né? De você se expor, né? Outro salmo, Salmo 91, 14. Diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Então, se apegar com amor, né? Jesus é a palavra. Nós temos que se apegar com amor. Sabe, é não fazer da nossa vida, né? De se dedicar à palavra de Deus de qualquer maneira. Fazer com amor, com alegria. Sabe, com desejo mesmo, para que a nossa vida ela reflita, né, o amor de Deus, reflita Jesus para as pessoas. Amém, irmãos? Sendo sacerdotes, sabe, o sacerdote ele tem esse compromisso, né? Eu lembro que uma vez eu preguei sobre Malco, né, que foi cortada a orelha, e Malco ele tinha o desejo de ser o sumo sacerdote. Mas para que ele fosse, né, conseguisse chegar a ser o sumo sacerdote, ele tinha que seguir os requisitos, ele tinha que alcançar os requisitos para ser o sumo sacerdote. E ele não poderia ter a orelha cortada, né? E Pedro ali na sua raiva cortou, né, a orelha de Malco. E Jesus ali, rapidamente, ele sabendo do desejo de Malco. Jesus, ele sabia da vontade de Malco. Ele sabia que Malco tinha um propósito, tinha uma vontade. Amém? E Jesus ali, ele foi ali rapidamente, né, e restaurou a orelha dele. Restaurou. O Senhor, ele restaura aquilo que nós precisamos, a nossa vida, para alcançar a vontade de Deus. Jesus é esse restaurador, esse que restaura tudo aquilo que precisamos, para viver a vontade de Deus. Amém, amados? No livro A Vontade de Deus, ele começa falando bastante da vida de Paulo. Eu queria só ler, né, falar um pouco, não da vida de Paulo, mas da conversão, de como Paulo foi
como Paulo se converteu, né? Atos 9:1. Vocês estão sendo abençoados, irmãos? Amém. Glória a Deus. Atos 9:1, do 1 ao 16. Vou pedir para a Michele. Você lê, Michele, para mim? Do 1 ao 16. Amém. Então, Paulo aqui é um instrumento escolhido para levar o nome do Senhor aos gentios e reis. Amém? Nós podemos ver, irmãos, que esse acontecimento extraordinária, onde, né, Saulo, né, apóstolo Paulo, ele ouviu, né, a voz de Jesus, né? Eu acredito que deve ser maravilhoso. Eu nunca tive essa experiência de ouvir, né, a voz de Jesus. Eu sei que ser guiado pelo Espírito a gente já experimentou, mas essa extraordinária, né, esse algo extraordinário de ouvir a voz de Jesus deve ser algo maravilhoso. Mas esse extraordinário, ele fez com que o propósito de Deus se cumprisse, né, na vida de Saulo. Nós podemos ver, amados, que Saulo, ele cumpriu até o fim o propósito de Deus. Mas, lendo um pouco, né, da história de Paulo, a gente vê que foi muito difícil, foi algo difícil. Primeiro ele sai para pregar para os gentios, para aqueles que ele, né, encarcerava, ele, né, maltratava. E, por outro lado, ele pregava para os judeus, para aqueles que, né, da linhagem dele. Então, era muito difícil. Ele tinha o propósito de pregar para os gentios, né, e tinha o desejo de alcançar os judeus, né? E sempre quando ele ia para aquilo que ele desejava, ele sofria mais. Quando ele pregava para os judeus, ele sofria mais. Mas quando ele fazia a vontade de Deus, Deus acompanhava com milagres e prodígios. Amém? Então, para Paulo,
foi muito difícil, né? Foi muito difícil para Paulo entrar na vontade de Deus, mas para nós, né, se você for olhar para o outro lado, para nós encontrar a vontade de Deus, você mergulhar na vontade de Deus, para nós é muito fácil. Porque Paulo ali, ele estava, né, vivendo, né, vivendo e escrevendo. Ele estava vivendo e ensinando para nós, né? Ele estava ensinando com os seus próprios passos. Mas nós, amados, nós temos a palavra de Deus revelada, nós temos a palavra de Deus, né? Até mesmo totalmente acessível a nós. Nós temos, né, com mais facilidade esse acesso, esse encontro, né, você viver, estar no centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Foi muito difícil para Paulo, mas para nós é mais fácil. O que basta? Esforço, dedicação, convicção no nosso espírito, daquilo que do que a palavra diz ao nosso respeito. Sabe, amado, quando nós entendemos a palavra, assim como Paulo entendeu, nós certamente vamos entrar na vontade de Deus, e Jesus mesmo falou que nós iríamos fazer, né, fazer uma obra maior que Ele fez. Você imagina, amados, nós, né, podendo fazer milagres maiores que Jesus mesmo fez. Essa possibilidade, esse conhecimento, nós temos que nos dedicar. Nós temos que avançar. Amém, amados? Através desse esforço. Para ele foi mais difícil, mas para nós, né, só um exemplo. Eu lembro quando a gente morava em São Paulo, eu e minha família, na época de 93, nós viemos, né, para cá, e meu pai trabalhava em São Paulo, eu arrumei um serviço aqui, e meu pai tinha um golzinho, né, golzinho BX 86, aí ele decidiu vender, né, aquele golzinho e comprar uma barraca de feira. Aí ele comprou essa barraca e nós começamos a trabalhar. Logo ele comprou outra, aí eu fui trabalhar. Começamos a trabalhar. E naquela época nós tínhamos certeza. Nós íamos dormir e tínhamos certeza que a gente ia acordar e ia ter que empurrar o caminhão. É a certeza. Eu sabia que eu ia dormir e ia acordar, né, ia levantar lá, sair na rua e tinha que empurrar o caminhão. Aí acordava os vizinhos, às vezes, né, os vizinhos não saíam, mas fazia aquela bagunça na rua, empurrando o caminhão. Minha família todinha lá, meu pai ia para São Paulo ainda. Aí passou um tempo, né, saí da feira, deixei com o Lucas tomando conta. Não que esteja fácil para ele, existe um esforço, né? Mas aquilo que eu sofri, ele não vai ter que sofrer. Amém? E é a mesma coisa, irmãos. Aquilo que Paulo sofreu, nós não temos que sofrer. Está mais fácil para nós. Paulo, ele pregou a palavra e deu a própria vida. Ele apanhava para pregar o evangelho para o seu próprio povo. Amém? Então, para nós vivemos, né, o evangelho, vivemos o propósito de Deus, está mais fácil. Basta esforço, basta dedicação, basta ler a palavra, né, mergulhar nas Escrituras, se dedicar, né? Eu estava aqui conversando com a Carla, a gente está com um processo, né, umas coisinhas,
Vamos entrar, né? Vamos ter um propósito com Deus, sabe? Vamos fazer algo que mova a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não dedicarmos a nossa vida em fé em Deus, nós não agradamos a Deus, né? E na continuação do versículo, fala que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Se nós buscarmos a Deus, amado, Ele nos galardoa. Amém? Ele nos acrescenta aquilo que nós precisamos para pegar o Evangelho, alcançar as pessoas, fazer a vontade dEle e entrar na vontade dEle, no centro da vontade dEle. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ezequiel 22, 30. Aleluia. Ezequiel 22, 30 diz assim, Deus falando: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e que se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Você imagina, amados, Deus, né, procurando pessoas para que se cumpra, né, para que faça a vontade de Deus, para que alcance pessoas, né, aqui fala sobre, né, a favor da terra, a favor das pessoas. E Deus aqui nesse momento, Ele não encontra ninguém. Ele não encontra pessoas para cooperar com Ele, para auxiliar, né? Nós podemos ser auxiliadores de Deus, alcançando as pessoas. Amém? Então Deus, Ele procura, né? Deus, ele na questão de, não é precisar, mas Ele conta com a nossa ajuda, para que nós possamos levar a palavra dEle, para que nós possamos alcançar, né, esse ministério, né, da nova aliança, esse ministério de proclamar o Evangelho. Não vai ser os anjos que vão fazer, não é eles que têm esse compromisso de pregar o Evangelho, mas quem tem o compromisso de pregar a palavra, de anunciar as boas novas, é nós, os sacerdotes da nova aliança, aqueles que com perseverança, né, vão pregar o Evangelho, vão anunciar a Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Romanos 8, já estamos chegando ao final. Você se sente animado, irmãos? Amém. Eu acredito que Deus, Ele, por causa da sua infinita misericórdia, Ele nunca perde as expectativas ao nosso respeito. Ele nunca perde expectativa. Mesmo que ainda nós demos alguns passos para trás, né, na nossa vida, no nosso propósito com Deus, eu tenho certeza, amados, que Deus sempre tem expectativas ao nosso respeito, para que a vontade se cumpra em nossa vida. Amém? Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar. Só vou ler a primeira parte, né? O Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, né? Ele nos assiste na incapacidade de produzir resultados, naquilo que nós
somos incapazes de reproduzir algum resultado, nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. E sabe, irmãos, não é como na velha aliança que o Espírito vinha e ia embora, né? E isso é em algumas pessoas seletas, nos reis, né? Nos sacerdotes, nos profetas. Amém? Então, nós temos o Espírito Santo, nós temos esse ajudador que nos faz, nos capacita a reproduzir resultados. Amém? É Ele habitando dentro de nós todos os dias. Todos os dias. Não é somente quando nós vem para a igreja, não é só esse momento, mas em todo o momento da nossa vida. E principalmente naqueles que nós clamamos a Ele, naqueles que nós mais precisamos. Nós podemos contar. Amém, amados? Nós somos luz, nós somos sal da terra. É através de nós que a terra, as pessoas, elas vão ter alegria, ter, né, o prazer, o sabor, né? É através de nós. Nós temos essa responsabilidade, entendendo o que somos, entendendo o que temos, o que podemos, sabendo da autoridade que Deus nos confiou. Né? Deus nos confiou. Eu esqueci de falar, mas nós sabemos que essa autoridade, irmãos, não está somente nas pessoas que têm o chamado nos 5 dons ministeriais. Essa responsabilidade, essa autoridade, ela não está somente voltada para essas pessoas que têm esse chamado, né, de trazer alimento para a igreja. Né? Nós sabemos que tem essa responsabilidade de trazer o alimento, mas a responsabilidade de anunciar, amados, é para todos aqueles que nasceram de novo. Para todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém. Nós precisamos nos levantar para esta grande obra que Deus tem em nossas vidas. Amém, amados? Sabendo do poder que há no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Hebreus 2, de 1 a 4. Diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos os que ouviam, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, como nós vamos deixar, amados, essa grande salvação? Como nós vamos deixar de anunciar essa grande salvação? Né? Nós vemos que Paulo, ele entendeu, né, o propósito, ele entendeu a vontade de Deus, e ele assumiu essa responsabilidade, mesmo que ainda, né, sofrendo danos, dificuldade. Mas nós precisamos reconhecer que para nós está mais fácil de entrarmos na vontade de Deus. Basta esforço, dedicação. Não precisa, né, levar chibatadas, não precisa
morrer, né, que nem Paulo morreu, mas basta dedicação para nós vivermos o plano